Glória a Deus. Eu quero falar sobre restituídos pelo Senhor. Eu quero que você enxergue o Senhor. Irmãos, a maior maravilha que existe, coisa mais linda, é você começar a enxergar o Senhor nas páginas da palavra de Deus. Tem muita gente que lê a palavra de Deus e se coloca como a primeira pessoa. Não, eu quero falar que a primeira pessoa da palavra do Senhor é Jesus. Toda a palavra foi escrita por causa dele, mas claro que é para nós também, porque nós estamos nele. Mas eu quero que você hoje contempla a beleza e a formosura do Senhor no Velho Testamento, amém? Nós vamos falar sobre restituição, e para isso eu quero ler, em Lucas capítulo 6, versículo 2 a 6. Antes eu gostaria de orar pela palavra, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer. Obrigado, Pai, pela tua presença tão linda. O Senhor é bom. Nós chegamos aqui nessa manhã, Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Pai querido, eu declaro que todo ambiente venha a ser um ambiente receptivo à tua palavra. Eu declaro, Pai querido, que toda distração, Pai, não vai fazer mais parte desse ambiente aqui agora. Eu declaro que cada mente seja levado cativa à obediência de Cristo. Eu declaro que os olhos espirituais começam, Senhor, a se abrir. Eu declaro que os ouvidos espirituais começam a ouvir a tua palavra. Eu quero declarar, Senhor Deus, um ambiente de muita vida aqui. Eu quero declarar um ambiente, Pai querido, que nós vamos ser libertos de toda mentira, de todo engano, Pai querido, porque o nosso maior inimigo, Pai querido, não é Satanás, mas é a ignorância. Mas nós vamos conhecer a verdade nessa manhã, e a verdade vai nos libertar. A verdade, Senhor, vai nos transformar, porque a tua palavra é poderosa para transformar a nossa alma. A tua palavra é poderosa, Pai querido, para nos arrancar, Pai querido, da cegueira espiritual. E eu declaro nessa manhã, Pai, que os olhos do coração dessa igreja, de cada filho espiritual, de cada um que está aqui, seja iluminado pela palavra. Eu declaro que conforme essa palavra ao ser falada, Pai querido, ela venha penetrar numa terra boa, em corações que vão receber essa palavra, e essa palavra vai produzir, porque a palavra de Deus, quando ela sai da boca de Deus, ela é designada para um propósito, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Toda palavra que sai da tua boca é a verdade, e nós nos submetemos a toda a verdade, nós submetemos a Cristo, e nós honramos a tua palavra, e nós recebemos a tua palavra em nome de Jesus. Quem é crente, diga amém e glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Levítico 6, 2 a 6. Vai falar sobre oferta. Não vou pregar sobre você dar oferta hoje, mas vai falar sobre 5 ofertas que o Velho Testamento fala. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando alguma pessoa pecar, falhar e cometer ofensa contra quem? Quando alguém cometer algum pecado, ou quando alguém cometer alguma ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar o que tiver usado de extorsão para com o seu próximo, próximo versículo, vai dizer assim: ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Próximo versículo: será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado ou que lhe foi perdido, que achou, ou tudo aquilo sobre que juramento falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Eu não sei se você sabe, mas na palavra de Deus, na velha aliança, no Velho Testamento, havia 5 ofertas.
5 ofertas que Deus, ele exigia, ou que Deus, dizia que o povo de Deus teria que ofertar. Uma das ofertas é a oferta de holocausto, a oferta de manjares, a segunda, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. 5 ofertas, mas essas 5 ofertas não tem a ver com o ofertante. Essas 5 ofertas têm a ver com o sacrifício perfeito de Cristo. Eu não vou falar sobre essas 5 ofertas hoje, eu vou usar uma dessas 5 ofertas, porque essas 5 oferta que era instituída na velha aliança revelava o sacrifício perfeito de Jesus. Aqui era uma demonstração, e eu falo para você, precisa ter olhos para ver, porque às vezes você lê isso daqui, mas por que o povo de Deus antes teria que dar tanta oferta? É oferta de holocausto, é oferta pacífica, é oferta de manjares, a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, é muita oferta, mas tudo isso era uma imagem para você hoje poder ver a realidade, e a realidade de toda a velha aliança, de todo o Velho Testamento está em Cristo. Paulo vai dizer da riqueza oculta que está em Cristo Jesus. Se você lê o Velho Testamento e não enxergar Jesus, eu quero dizer para você, talvez você não está entendendo ainda, você precisa ter olhos iluminados para ver Cristo nessas 5 ofertas, porque Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é a oferta perfeita. Essas 5 ofertas falam da perfeição do sacrifício que Cristo foi oferecido na cruz do Calvário. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e esses dias eu conversei com outro irmão e com vários irmãos, e irmãos me contaram de coisas, irmãos, e teve um irmão que, quando ele me contou, eu fiquei bastante com o coração apertado, por causa daquilo que ele perdeu, daquilo que roubaram. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho, eu era office boy, irmão, meu Deus, hoje a gente nem tem mais, né? Eu não sei se você sabe o que é isso, mas eu estava no centro de Curitiba lá, todo aquele menino, todo bobinho ainda, e, irmãos, de repente tinha um grupo de pessoas assim, um negócio de um jogo, e eu parei, naquilo ali, naquele jogo, e era um jogo, não sei se você já viu, tinha 3 copinhos assim, e eles colocavam uma bolinha, daí ele pegava uma bolinha e girava aqueles copinhos, e daí a bolinha estava no copinho de baixo, e daí parecia que você via onde que ele colocou a bolinha, e aí ele rolava aquele copinho, e você tinha que acertar aonde era que estava aquela bolinha dos 3 copinhos, Então, mas de repente, só que não era só acertar, você tinha que apostar um dinheiro. E eu peguei ali, olhei aqui e falei, mas isso aqui tá fácil de ganhar aqui, Porque dá para ver onde essa bolinha vai. Só que aquilo ali, quando eu falei, a bolinha tá aqui, ele falou, quanto que você vai colocar? Eu falei, eu vou colocar tanto aqui. Ele falou, tá aqui a bolinha tá. Irmãos, quando eu falei que eu vou colocar tanto, não tinha nem dinheiro, nem a meu, o dinheiro era da loja que eu trabalhava. E de repente o cara me levanta o copinho, sabe o que tinha lá? Não tinha nada. O que aconteceu? Fui roubado, fui extorquido. Sabe o que aconteceu? Um sentimento veio, sabe o semblante quando cai? Quando o farol abaixa. Comecei a pensar, meu Deus, esse dinheiro não é nem meu, eu tenho que depositar esse dinheiro. Para onde eu fui? Para a loja do meu irmão tinha uma loja também ali no centro de Curitiba, fui lá, bati e falei, mano, eu preciso de dinheiro. Ele falou, você precisa de dinheiro para quê? Não, eu preciso de dinheiro aí para pagar um negócio. E ele me deu dinheiro. E meu primeiro salário, irmão, foi tudo perdido praticamente. Pensa na frustração. Pensa na frustração. Pensa, eu não sei se você já passou por percas na sua vida, que você foi injustiçado. Você sabe que a Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 4, que Davi e os seus soldados, eles estavam em campo de batalha, eles estavam lutando, e de repente a Bíblia vai dizer que a cidade onde eles estavam, Sinclair, foi cercada, sitiada, é isso? Foi cercada, sitiada, e a Bíblia diz que o inimigo roubou as suas mulheres, roubou os seus filhos, roubou tudo aquilo que eles tinham. E Davi, junto com os seus homens, quando chega perto da cidade, eles olham a cidade toda em chamas, toda queimando. E a Bíblia vai dizer, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não ter mais força. O que aconteceu? Eles foram roubados. Davi naquele momento se indigna, irmãos, os homens choraram tanto que perdeu a força. Mas de repente Davi levanta, eu penso que o Espírito Santo começa a tocar no coração dele e fala, não fica olhando para aquilo que você perdeu, não fica olhando para as coisas, vai atrás daquilo que você perdeu.
Porque muitas vezes nós queremos parar na caminhada, muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer, irmão. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante de uma circunstância, mas eu tenho uma palavra para você: o Senhor é o restituidor, e o Senhor vai restituir você. Eu quero falar sobre essa oferta. Existe a oferta pelo pecado, mas existe a oferta pela culpa. Duas ofertas que exigia na velha aliança, de 5, quero falar de uma, mas vou falar sobre essas duas. A oferta pelo pecado é aquilo que éramos. Nós éramos pecado. Nós estávamos em uma natureza de pecado, nós estávamos em Adão. Cristo, quando morre na cruz do Calvário, Ele morre também para destruir uma natureza. Nós estávamos no pecado. Então uma das ofertas que era ofertada na velha aliança era oferta pelo pecado, porque todo homem era pecador, porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Você sabe que Satanás usurpou também, enganou o homem, assim como eu fui enganado, né? Adão também foi enganado no Éden, e todos nós fomos enganados. Mas entenda uma coisa: quando nós olhamos para a oferta do pecado, a Bíblia diz que essa oferta do pecado, Cristo pagou por nós, Cristo se fez pecado por nós. Isso é uma das ofertas. Cristo se entregou por nós como oferta pelo pecado. Mas também havia uma outra oferta, uma outra oferta, que era a oferta pela culpa. A oferta pela culpa é aquilo que você faz, não é aquilo que você é. Mas porque você estava no pecado, o que você fazia era ações pecaminosas. Então, na realidade, por causa da natureza do pecado, o homem agora pecava, mas havia uma oferta que era oferecida pelo que ele era, mas uma oferta oferecida pelo que ele fazia de errado também. E é dessa que eu quero falar, dessa oferta. É pela oferta que ele fazia de errado, é pela culpa, oferta pela culpa. Vamos lá para a palavra do Senhor. Levíticos, já li Levíticos aqui 6:26, mas eu quero falar que essas ofertas, elas eram entregadas ao Senhor. Você sabe que na velha aliança você poderia, o povo judeu sabia muito sobre a oferta. Você poderia oferecer sacrifícios, e o primeiro sacrifício poderia ser um novilho, são 5 animais que eram oferecidos. Poderia ser um novilho, um cabrito, poderia ser uma ovelha, uma rolinha ou uma pomba. Tudo determinava da sua condição financeira. Se você tivesse uma condição financeira maior, você oferecia um novilho, você oferecia um touro, né, que é um touro, algo assim que você tinha, né, mais poder aquisitivo, você ia e oferecia. Se você tivesse um recurso não tão bom assim, mas bom, você oferecia um cabrito, uma ovelha. Mas se você não tinha, você oferecia uma pombinha ou uma rolinha. Você vê que Jesus, a mãe de Jesus, quando vai ao templo, eles oferecem um pombinho, uma rolinha, porque eles não tinham tanta condição. Mas eles ofertavam conforme era. Mas interessante que todo esse sacrifício, a Bíblia vai falar algo. Eu quero ler o versículo aqui. Coloca para mim, por favor. De novo, Levíticos 6:2. Coloca o próximo versículo. O próximo. Próximo. Não é ainda esse. Está chegando. O próximo. Você tem o próximo? Espera aqui. Não, volta. Mais um. Ok, aqui. 6, desculpa. Olha o que diz. E por sua oferta pela o quê? Pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro como? Não sei se você sabe, mas esse carneiro aqui sem defeito aponta para Cristo. Porque na hora do sacrifício, quando era oferecido esse carneiro, você chegava com o carneiro e o carneiro tinha que ser o quê? Não era o ofertante que tinha que ser perfeito. Porque eles nem olhavam para quem estava ofertando. Eles olhavam para o que estava sendo oferecido no altar. Tem muita gente que às vezes olha para mim e fala assim: nossa, se eu estiver bem, Deus vai me aceitar. Mas até na velha aliança é interessante que a questão aqui para ser perdoado ou para ser aceito era se o animal era perfeito, se o carneiro era perfeito. E se ele era perfeito, ele poderia ser aceito. E ele diz assim: trarás do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa
trará ao sacerdote. Você sabe que quando você começa a olhar aqui, esse carneiro aponta para Cristo. Cristo é perfeito? Cristo é perfeito? Então a oferta que nós chegamos todos os dias diante de Deus é perfeita. Não é aquilo que você oferece aqui. É claro que você oferece com amor, com gratidão, mas a maior oferta que Deus aceita é Cristo, porque Cristo é a oferta perfeita. Eu quero falar para você, você nem na melhor performance sua, você tem como agradar a Deus. Você só agrada a Deus estando em Cristo, porque até para orar você precisa falar em nome de... Porque até para você receber alguma coisa, você tem que colocar ali o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus conquistou todas as coisas. Então nós vemos aqui que esse animal também apontava para o sacrifício que iria acontecer, o sacrifício perfeito na cruz. Agora, olha aqui, quando nós vemos aqui, nós vemos então que tem sangue, tem carneiro sendo entregue, mas tem o interessante, continua o versículo. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E será o quê? De qualquer e de todas as coisas que fez, tornando-se por isso. Tudo aquilo que o homem pecou, ou que a pessoa pecava, que ela se tornava pecado, quando ela trazia o sacrifício, quando ela trazia a oferta, ela é perdoada. Portanto, eu quero que você entenda uma coisa. Só que é interessante que a Bíblia estava dizendo aqui que uma pessoa quando roubasse alguma coisa, ela tinha que trazer também até a quinta parte. O que significa isso? Era 20% a mais. Isso quer dizer uma coisa. Na velha aliança, se você roubou 5 bois, você tinha que trazer 6. Você não era simplesmente só restituído. Se alguém tirasse alguma coisa de você, se alguém roubasse alguma coisa de você, além de ter que devolver para você, trazer a oferta, oferecer o sacrifício e devolver aquela pessoa que também foi extorquida, você não devolvia simplesmente o que você roubou, você devolvia uma quinta parte a mais, que isso que tem a ver a 20%. Então, na realidade, se alguém perdia 5 bois, ficava feliz. Por quê? Está vindo 6. Peraí, por que acontecia isso? Para que ninguém roubasse, irmãos. Porque quando você pensava, meu Deus, se eu fizer alguma coisa de errado, eu não vou ter que só que devolver, eu vou ter que devolver uma porção maior. Então a pessoa, antes de pensar em fazer qualquer coisa, antes de roubar alguma coisa, antes de fazer algum testemunho falso, a pessoa pensava muito. Por quê? Porque a restituição não era só aquilo que roubou, a restituição era muito maior. Mas eu quero falar para você, mas tudo isso tem a ver com o sacrifício de Jesus. O que Deus está querendo mostrar aqui não era a pessoa só ter que retribuir a mais, mas é aquilo que Cristo faria na cruz para mim e para você. Porque tudo que Cristo devolveu na cruz para mim e para você não foi da mesma forma que Adão errou ou roubou, foi muito mais. E isso eu quero falar nessa manhã, porque tudo aquilo que o diabo achava que iria tirar de nós, eu quero falar, Deus é o Deus que restitui não só 100%, mas 100%, 20 vezes muito mais daquilo que o diabo roubou. Mas antes disso, eu preciso que você venha para mim pela palavra de Deus. Nós vamos navegar em alguns versículos aqui nessa manhã. Amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus. Você sabe que o Salmo 69 é Davi que está escrevendo. E quando você vai ver Davi escrevendo, parece que Davi escreve na primeira pessoa. Mas eu não sei se você sabe, Davi também era profeta. Davi também profetizava. Porque quando Davi escreve esses salmos, e esses salmos é um salmo messiânico. O que quer dizer, pastor, um salmo messiânico? Um salmo que tem a ver com Jesus. Um salmo que tem a ver que tudo isso ia se cumprir em Jesus. O que Davi está vivendo, parecia que era para ele naquele momento, mas isso estava apontando um salmo messiânico. Você sabe que tem profecias na palavra de Deus que foram 750 anos antes de Jesus nascer, escrita, a qual Jesus cumpriu 750 anos depois, mas foram 750 anos antes dito, porque Jesus é a palavra, e toda a palavra que os profetas declararam, Jesus veio e cumpriu todas elas, não deixando nenhuma vírgula e nenhum tio, porque a Bíblia falou que não ia passar nenhuma vírgula e nenhum tio até que tudo fosse cumprido. Cristo, Ele é aquele que cumpre a lei, não só 100%, eu posso dizer 120% a mais do que eu e você poderíamos. Então, quando eu olho para esse lado, eu vou entender
Pastor, mas então, e quando isso aplica para mim? Quando eu furtei alguma coisa? Porque a Bíblia diz que para você ali ser, para Deus aceitar o seu sacrifício, você tinha que retribuir 120% a mais. Agora a pergunta, eu tenho que retribuir 120% a mais do que eu roubei? Ah, pastor, mas eu nunca roubei. Vamos fazer aqui uma análise aqui, se você nunca roubou. Você já pegou um livro emprestado e nunca devolveu ele? Ou um lápis de um vizinho na escola? É porque você acha que isso Deus é tão bom, né? Deus é tão amoroso. Mas Deus não está julgando pelo amor, Deus está julgando pela justiça dele. Porque pela justiça dele, o lapisinho que você não devolveu é roubo. Se você acha que você é bom, você já reprovou pelo lapisinho que você não devolveu. Talvez uma fita cassete, né, que você emprestou de alguém, esqueceu de devolver. Então você fala assim, não, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, mas você já está no inferno por causa do lapisinho. Porque se você acha que é bom, meu querido, eu quero te mostrar a beleza aqui, que é ser perfeito. Ser perfeito não é só fazer boas ações. Ser perfeito é nunca ter errado diante de Deus, é sempre ter obedecido e nunca ter quebrado nenhuma aliança de Deus. Isso é ser perfeito. Deus não aceita meio, 99,999. Deus só aceita 100%. É por isso que nós morremos e fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Hoje nós estamos no perfeito, em Cristo, aceitos nele, salvos por ele. Você não é salvo pelas suas boas obras, você é salvo por pura graça, favor imerecido. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ei, você não vai chegar no céu e dizer, eu fui muito bonzinho, eu devolvi tudo que eu peguei. E é bom devolver. Não estou falando que você não deve devolver, devolva. Se você roubou, devolva se você pode. A Bíblia diz de Zaqueu, quando ele roubou, ou quando ele falou, se eu tenho defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus falou, salvação veio hoje nessa casa. Quando você tem um encontro com Jesus, você não vai querer roubar. Você não vai querer extorquir, você não vai querer enganar uma pessoa. Você vai querer ser gracioso, porque Jesus é gracioso. Aleluia. Vamos aqui para o Salmos, então, 69, que vai falar sobre esse salmo messiânico aqui. E messiânico é mostrar as verdades escultas atrás de Jesus. Vamos lá. Olha o que diz assim o versículo 4 do Salmo 69. São muitos, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Os que sem razão me odeiam. Davi está falando, Davi, olha, tem muita gente que não gosta de mim. Tem gente que não gosta de você, irmãos? Oh, meu Deus. Tem gente que é verdadeira aqui. Tem gente que não gosta de você. Sabe o que Davi está falando? Davi está falando assim, ó, mais do que eu posso contar os fios de cabelo da minha cabeça, tem gente que não gosta de mim. Davi tem muita gente que não gosta de mim. Só que Davi está falando de alguém aqui que vai apontar para Cristo. Você vai entender daqui a pouco. São muito mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Davi se vinha assim. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que eu não furtei. Para aqui. Eu tenho que devolver o que eu não furtei. Olha o que Davi está falando. Davi está falando assim, olha, eu tenho muitos inimigos, né, são mais do que os cabelos. Mas espera uma coisa. Eu tenho que devolver o que eu não furtei? Você tem que devolver o que você não furtou? Sim ou não? Mas teve um que ele pagou o que ele não fez. Ele não furtou, mas ele pagou. Ele não era um ladrão, mas ele se fez como porque aqui não tem a ver com Davi. O que Davi está falando aqui, isso aqui é uma profecia messiânica que queria se cumprir alguns anos atrás. Vamos para a palavra de Deus então. Olha o que diz aqui. Eu não sei se você lembra, quando João capítulo 15, versículo 25, vai dizer... João, vamos lá. João 5. João 15, 25, desculpa. João 15, 25. Isso aqui já é nova aliança, Novo Testamento. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra. Que palavra? Escrita onde? Odiaram-me. Jesus está falando dele aqui. Me odiaram, por quê? Sem motivo. Aquilo que Davi escreveu estava agora se cumprindo em Cristo Jesus. Vamos para a palavra de Deus, vamos de novo para a palavra de Deus. Eu quero que você vá para o versículo, agora, o Salmos 69, versículo 9. Vamos lá.
pois o zelo da tua casa... Quem está falando isso? Davi? Velha aliança. Vamos agora, isso se cumprindo. Você lembra quando Jesus entra dentro do templo e Jesus fica com raiva dos cambistas que estavam negociando dentro da casa, e ele pega, desce o chicote. Você acha que Jesus, às vezes ele tinha umas atitudes às vezes duras, né, irmãos? Imagina, ele meteu a mesa, Jesus meteu o pé na mesa, chegou lá, um chicotão, pá! Vocês estão fazendo a casa do meu pai de negócios. Mas olha aqui o que diz aqui, João capítulo 2, versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me o quê? Me consumirá. O que está acontecendo aqui? É Jesus agora cumprindo a escritura, cumprindo aquilo que Davi escreveu. Davi também era profeta, mas aqui quem está cumprindo é Jesus. Quando Jesus entrou no templo aqui, e Jesus agora desce a lenha nos cambistas lá, e ele deita as mesas, está se cumprindo aqui. Vamos lá, Salmo 69, versículo 9, vamos lá. As injúrias dos que te ultrajem caíram sobre mim. Vamos lá? É isso aqui, ó. Pois as injúrias do quê? Dos que te ultrajem caíram. De quem caiu as injúrias? Sobre quem caiu as injúrias? Sobre quem? Sobre Cristo. Todo o meu e o teu pecado, toda a minha e a tua culpa caiu sobre quem? Sobre Jesus. Aqui não estava falando de Davi, aqui estava falando de Cristo. Vamos para a palavra de Deus, porque eu preciso de uma base para você entender. Nessa segunda parte, fala que as injúrias caíram sobre ele. Agora, o que diz Romanos, capítulo 15, versículo 3? Paulo escrevendo: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito. O que está escrito? Os insultos. Sabe quando alguém te insulta? Quando alguém fala mal de você? Fica tranquilo. Sabe quando alguém rouba você? Eu tenho que devolver o que eu não roubei? Você não, mas Cristo fez. Porque o sacrifício de Cristo, Ele só não perdoou os teus pecados. Ele só não te deu uma nova natureza, Ele te deu muito mais que você merece. Vamos para a palavra de Deus continuar aqui. Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Por alimento me deram, na minha sede me deram. Está falando de quem aqui? Está falando de quem? Na onde está falando de Jesus? Mas quem está escrevendo? Mas é Davi falando. Davi era profeta. Só que Davi não entendia. Talvez entendia muitas coisas que ele estava vivendo, que não tinha a ver com ele. Tinha a ver com aquilo que iria se manifestar. Os olhos precisavam ser iluminados. Agora, continua o versículo aqui. Agora eu quero trazer aonde eu vou pregar. O versículo 4 de Salmo 69. É isso que eu vou pregar aqui e nós vamos finalizar. Essa foi só a introdução. Meia hora de introdução, tá bom. Só para você entender. Amém? Olha o que diz aqui. São mais que os cabelos da minha cabeça. Os que sem razão são poderosos, os meus destruidores. O que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que eu não furtei. Como eu disse para você, na cruz, Jesus pagou aquilo que ele não fez. Na cruz, a oferta perfeita pela culpa. Aqui isso é a oferta perfeita, estou falando de uma oferta. A oferta pela culpa. Na cruz, Jesus pagou toda a sua dívida.
Tudo aquilo que você devia, peraí, pastor, mas eu não devo, né? Se eu devo a alguém, sim, você precisa ter um bom testemunho, mas isso não é para salvação, porque para salvação, Deus já pagou para você e te restituiu diante de Deus, porque o nosso problema não é com Satanás. O problema do homem nunca foi com Satanás, o problema do homem foi contra Deus, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Quando o homem peca, o homem se torna contrário à vontade de Deus. Nós devíamos o louvor a Deus, nós devíamos a gratidão a Deus, e agora nós perdemos tudo isso, e o homem se tornou murmurador, questionador, mas tudo isso Deus não merece. Mas aí, oh meu Deus do céu, vem alguém que vem dar um louvor perfeito ao Senhor. Oh Jesus, diga para a pessoa do lado, diga: na cruz, Jesus pegou o seu lugar e pagou toda a sua dívida. Diga: a sua dívida não era para Satanás. Você tinha uma dívida com Deus. Porque Satanás não é dono de nada. Por isso quem vai te restituir não é o diabo. Ai, Jesus. Irmão, se você foi furtado, você vai começar a se alegrar depois dessa mensagem. Sabe por quê? Chegou um tempo de restituição. Não sei se você... E você precisa ter fé para você ver. Por que eu estou trazendo as realidades? Porque o salmista está dizendo: eu vou devolver o que eu não peguei. É que Jesus podia falar: eu vou entrar na cruz, que não fui eu que pequei, não fui eu que desobedeci a Deus. Não, eu sou perfeito, eu sempre obedeci ao Pai. Por que eu tenho que fazer? Ele tinha essa opção, mas ele tomou a cruz. E quando ele toma a cruz, ele paga o preço do meu e do teu pecado. E quando você é ofendido, quando eu sou ofendido, saiba que a parte ofendida, ela recebe do Senhor 120% a mais. Eu li o versículo para você. A restituição não era só 100%. Eu e você às vezes retribuímos 100%, mas Deus não retribui só 100%, não. Deus retribui muito mais. Meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus tomou o lugar de quem? Tinha 2 ladrões na cruz. Um lado direito e um lado... Qual foi salvo? O da direita ou da esquerda? Ixi. Direita? Quem é da direita? Quem é da esquerda? Quem foi salvo? A direita ou a esquerda? Porque no começo os 2 estavam murmurando: se tu é filho de Deus, desce dessa cruz, salva você e salva nós também. Mas eu penso que um deles, no momento que ele começou a ver os milagres do Senhor, ele começou a crer no Senhor. Porque durante a crucificação de Jesus houve muitos milagres foram acontecendo, irmão. Aconteceu que eles deram vinagre quando ele teve sede. Muitas coisas aconteceram ali no momento que Jesus estava sendo crucificado. E eu penso que um deles, ao olhar todos esses milagres acontecendo, ele começou a crer em Jesus. E até mesmo ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Quando o quê? Entrar aonde? Diga a pessoa do lado: não deu tempo dele pagar o que ele devia. Diga: ele era um ladrão. Ele tinha roubado muita gente. Ele foi salvo? Porque tem gente que acha: pastor, eu só vou ser salvo se eu devolver tudo que eu roubei. Então devolva aquele lápis que você roubou, que você não sabe nem de quem que é. Porque se essa é a tua mentalidade de salvação, você tem que devolver 100%. O único que devolveu 100% para Deus não é eu e você. O único que devolveu 120% para Deus se chama Jesus. O ladrão não teve tempo, meu irmão, de entregar aquilo que ele havia. Ele era criminoso, ele estava na cruz. Mas Jesus tomou o lugar do ladrão. Jesus tomou o lugar daquele que ofende. Jesus tomou o meu e o seu lugar. E a restituição? Diga: a restituição é do Senhor. A oferta pela culpa, ela consistia em 2 partes. Os meus pecados contra Deus e os meus pecados com o homem. Porque diante de Deus, eu estava mal na horizontal, mas na vertical também. Nós estávamos maus aqui e maus aqui, ó.
Mas quando Jesus assume a cruz, sabe o que Jesus faz? Jesus faz uma reconciliação completa entre os céus e a terra. E Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Aqui Deus está reconciliando o homem a Deus. Mas também, Ele não só reconcilia, porque a restituição ela acontece muito mais. Deus em nosso favor, Ele restituiu, através de Cristo, tudo aquilo que eu e você havíamos roubado. Quem é 100% obediente aqui? Diga: Jesus foi. Ele devolveu 100% da obediência. Eu te pergunto aqui: quem consegue louvar a Deus perfeitamente aqui? O Filho louvava perfeitamente. Ele era o louvor que o Pai aceitava. Porque quando nós fomos criados, nós estávamos em Adão, nós caminhamos no jardim em Adão, porque todos nós estávamos dentro de Adão no jardim. Não sei se você sabe, é que você não sabia que você ia nascer, né? Mas você estava dentro de Adão. Por isso que quando Adão pecou, toda a descendência de Adão pecou. Mais interessante, agora em Cristo, que é uma nova criatura, todos que aceitam Jesus agora, a Bíblia diz que as coisas velhas todas se passaram e tudo se fez novo. Eu não sei se você tem ideia desse ser novo, porque isso aqui está falando de uma restituição, de um roubo que nós fomos roubados no Éden. Nós fomos ali enganados. Agora entenda uma coisa: quantas pessoas têm sido roubadas da alegria, do desfrute, da paz? Irmãos, quando o diabo enganou Adão, ele desorganizou todas as coisas. Você jamais poderia estar preocupado, ansioso, questionando por que isso, por que aquilo. Porque às vezes você ou tem uma mentalidade condenada que está sempre devendo algo para Deus. Se eu não for perfeito, se eu não fizer isso, você vem para a igreja e senta nesse banco e tem muito pregador que vem aqui para te condenar, dizendo: se você não fizer isso, você não vai ser aceito diante de Deus. Ei, não tem nada que te faz aceito diante de Deus se não for o sangue, porque aqui eu estou falando de animais que eram ofertados, que derramavam sangue, mas era um sangue de animais. O sangue de Jesus é muito maior do que qualquer sangue de animal. Você não é aceito pelo que você faz. O justo vive pela fé. Você é aceito pelo que você crê. Você não é chamado a viver pelo aquilo que você vê. Hoje eu estou bem porque eu orei. Continue orando, querido, mas você não está bem porque você orou. Você está bem porque aquele que há mais de 2000 anos atrás ele disse: eles jogaram todas as culpas em mim, eu não pequei, mas eu vou dar para eles aquilo que eu não fiz. Eu vou devolver para eles toda a paz. Ele é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus 100%. Deus que era a parte ofendida aqui, meu irmão. Nós devíamos para Deus em relação dos nossos pecados, mas Jesus, diga Jesus, meu Deus, você está entendendo? Ele resolveu esse problema para mim e para você. Você não tem mais culpa diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz: entra pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Que vive e novo caminho é esse? É um caminho que você chega diante do Pai. Às vezes você errou, mas você fala: Pai, eu te dou glórias e glorifico o sacrifício de Cristo. Não sou tão perfeito, mas eu chego com o meu sacrifício perfeito. O nome dele é Jesus Cristo, e todos os meus pecados estão perdoados, porque Ele é a minha oferta pela culpa e pelo pecado que eu era natureza. Culpa, aquilo que eu fazia, ações, pecado, natureza. Irmãos, quem não está em Cristo não é bom e não tem salvação. Oh Jesus, porque você não é salvo se não reconhecer o Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se o Filho não pegar na mão e dizer: eu conheço a casa do Pai, vem comigo. Quem que era ofendido, diga: a parte ofendida era Deus. Jesus teve que devolver então a Deus aquilo que eu e você fizemos de errado. 120%. Oh meu Deus. A adoração, 120%. A obediência, 120%. A honra, 120%. Ele honrou o Pai em tudo. Deus é glorificado através do Filho. Aqui na cruz. A cruz, irmão,
É o maior ato de entrega, o maior sacrifício que o mundo pôde receber, o maior presente que o homem pode receber estava na vida do Filho sendo entregue na cruz do Calvário. Antes, o homem, irmãos, era sem pecado em Adão. Mas quando o homem pecou, o que aconteceu? Nós perdemos tudo. Mas eu vou dizer uma coisa, antes em Adão você não era filho. Fala aí, 120%. Hoje você é o quê? Não era filho, era criatura. Quando fala assim, a Bíblia, não sei se já ouviu falar, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Você ouviu essa expressão na Bíblia? O meu filho, hoje eu te gerei. O que está falando? Que nós estávamos sendo gerados em Cristo. Que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê no nome de Deus deu o poder de se tornar. Diga, o pagamento é de filho, 120% a mais. Aleluia! O homem não estava à direita de Deus em Cristo, sim ou não? Aonde você está hoje? Diga para ele, 120%. Diga, o homem era criatura, hoje é filho. O homem não era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo visitava o homem. Mas hoje o Espírito Santo está onde? O sacrifício é maior que a culpa. Eu estou aqui para glorificar o sacrifício perfeito nessa manhã. Eu estou aqui para você que vê a beleza de Cristo na velha aliança. O sacrifício perfeito, a oferta perfeita. Mas interessante que hoje nós estamos assentados junto. Pastor, e quando eu sou ferido? Quando eu sou injustiçado? Quem que vai me retribuir? A pessoa? Alguém mentiu contra você já? Alguém já mentiu contra você? Alguém já falou calúnia contra você? Alguém já fez coisa ruim para você? Olha a pessoa do lado, se você é candidato a receber 120%. Diga, mas não é dessa pessoa. É da tua oferta que você ofertou. Quando alguém falar mal de você, você vai falar, Senhor, 120%. Senhor, se me roubarem, o Senhor vai me restituir. Não é o diabo que vai... O diabo não tem nada, você me desculpa. Vamos atacar e arrancar aquilo que o diabo roubou. Não, o teu problema não era com o diabo, o teu problema era com Deus. O diabo, ele somente usa a coisa errada. Mas o teu problema era com Deus. Só que hoje, Cristo na cruz do Calvário, Ele veio te dar 120% a mais. Então quando você for caluniado, é por isso que os discípulos, eles se regozijavam quando falavam mal ao respeito dele. Paulo apanhando se alegrava. Paulo entendeu, está vindo 120% a mais. Essa leve, momentânea tribulação, ninguém entendeu, está me gerando um peso tão grande, glória. Podem falar mal de mim, quem vai me restituir é o Senhor. O meu sacrifício é perfeito, Ele é aceito. Então eu vou receber muito mais daquilo que fizeram. O amor de Deus na cruz do Calvário, Ele paga pela justiça de Deus. Porque na cruz, irmãos, Deus sendo justo, Ele não poderia, mas Deus é tão bom, Ele sabe do meu coração, irmão, se Deus usar a justiça, você vai direto para o inferno, porque Deus sendo justo, Ele tem que punir todo o teu pecado. Não existe nada que Deus possa deixar e fazer de conta, mas Ele foi bom ali, não. Mas sabe, na cruz do Calvário, o amor de Deus aplacou a justiça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 120% vida eterna. O amor de Deus, Ele paga a nossa culpa. A cruz é o amor de Deus pagando a minha e a sua justiça. Sim, havia uma batalha. Satanás atacava tentando roubar, mas o pagamento quem vai fazer não é Satanás. O pagamento quem faz é o Filho, porque o Filho é o restituidor de todas as coisas. Ele vai devolver os anos que foram roubados também. Já vou chegar lá. Meu Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há o quê? Alguma. Diga para a pessoa do lado, nenhuma. Diga, o sacrifício é perfeito.
Diga, além de condenação, vida eterna. Assentado à destra do Pai, em Cristo. Ai, Jesus. Essa mensagem é para pecador, irmão. Se você acha que você é bom, essa mensagem não é para você. Jesus não veio para bom. Jesus veio para quem reconhece que precisava de um Salvador. 120% Ele pagou, nenhuma condenação. Todos os meus pecados e os teus pecados são cravados na cruz do Calvário. Eu vou dizer uma coisa para você: Satanás te roubou com preocupações, com enfermidade, com ansiedade, com problemas mentais, com problemas. Satanás te roubou. Eu quero dizer para você, é o tempo que Deus vai te restituir agora. Tem pessoas que às vezes por causa de enfermidade, escuta o que eu estou falando, se você crê nessa palavra, você vai ver a restituição de Deus na sua vida. Você tem que agradecer a Deus já, porque Deus é o que vai restituir você 120% mais. Não vem de homem, não espere ser retribuído de homem, não espere pessoas te pagar, não olhe para as pessoas e fale assim, ele fez mal para mim, vai me pedir perdão. Não, na cruz você já foi perdoado, aquela pessoa também já foi perdoada. Mas ele recebeu o perdão? Não, nem todos vão receber o perdão, porque o perdão só se recebe se você crê em Jesus. Salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Por quê, pastor? Porque a salvação é para quem crê no nome de Jesus, mas é de graça, e pela graça, um favor imerecido. Mas Deus morreu por todo mundo. Então na cruz do Calvário, quem é perdoado? Quem recebe o Filho. A oferta perfeita, e chega diante de Deus. Deus, eu tinha tanto pecado, eu tinha tanta culpa, eu era tão miserável, mas agora eu não sou mais esse homem, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eu estava em Adão, eu mudei de endereço, eu estou em Cristo, mas agora eu só não estou em Cristo. Eu recebi toda a herança que Cristo recebeu, porque eu sou co-herdeiro com Cristo. E o que eu mereço disso? Nada, só porque eu sou filho. Só que isso vai um choque na religião, porque o filho não trabalha pela herança. A herança não é conquistada, a herança é ganhada. Não é por esforço daquele que ganha herança, mas por alguém que trabalhou. Cristo trabalhou. E ele quis ser bom e devolver com você, para mim, para você, tudo que ele tinha recebido. Irmãos, eu quero declarar para você que você vai ser restituído. Tudo aquilo que o inimigo roubou, tinha roubado, não vai ser o inimigo que vai devolver para você. É Cristo que te devolve. Eu quero declarar saúde sobre a sua vida. Eu quero declarar paz sobre o seu coração. Eu quero declarar, se você foi financeiramente roubado, Deus vai restituir 120 vezes mais para você. Não olhe para as pessoas, perdoe as pessoas. Aqueles que te ofenderam, perdoa. Aqueles que falaram mal de você, perdoa, porque Deus vai restituir você. Ofendidos e restituídos. Por um lado nós éramos os ofensores, do outro lado nós éramos aqueles que havíamos ofendido. Roubamos. Oh Jesus, roubamos e não pagamos, mas Ele pagou. Ofendidos, mas Cristo se apresenta como restituidor. Quero que você coloque de pé nessa manhã. Eu quero falar para você, para nós finalizarmos aqui. Cristo se fez responsável. Escuta aqui, essa palavra, irmãos, é para muitas pessoas. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você está olhando para o passado. Olhando para o passado, fala, pastor, eu podia ter aceitado Jesus há tanto tempo atrás. Pastor, eu não devia ter feito aquilo no passado. Existe uma culpa tão grande que você carrega, de coisas que você não fez, de coisas que você deixou de fazer. Talvez o inimigo tenha tentado te condenar de muitas formas para você. Mas eu quero te falar que aquele que restitui, Ele está aqui. Você às vezes tem perdido o sono de noite. Deus vai devolver o teu sono. Você vai sonhar sonhos de Deus. Talvez a enfermidade te debilitou você por muitos anos de fazer certas coisas. Por muito tempo você foi extorquido. Por muito tempo você teve preocupações na mente, problemas psicológicos, mas eu quero falar que o restituidor está aqui. Eu creio que é um momento de restituição essa manhã.
E a restituição não depende de você, a restituição depende do sacrifício que você oferece. Êxodo capítulo 22, 1 diz assim: se alguém furtar um boi, uma ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se alguém roubasse um boi, pagava 5, tá ali. Se roubasse uma ovelha, pagava 4. Só que isso era uma imagem da que Cristo ia fazer. Isso não tem a ver comigo e com você. Isso era algo que Deus estava mostrando para o povo judeu. É o que eu vou fazer na cruz do Calvário. Eu vou retribuir. Se te roubaram 1, vão devolver 5. Se te roubaram uma ovelha, vão restituir 4 para você. Você tem que acreditar nessa palavra, querido. O que você vai ser restituído? Restituição fala de dinheiro também. Porque o diabo muitas vezes roubou o seu tempo, a sua produtividade. O que vai ser devolvido, pastor? Você tem uma oferta pela sua culpa, a oferta é Cristo. Você já não está mais no momento de condenação. Você que foi roubado, eu quero falar para você, hoje o Senhor vai restituir 120% mais. Do que, pastor? Do tempo. Pastor, eu podia ter aceitado Jesus quando eu era criança. Olha o que diz esse versículo. Joel, capítulo 2, versículo 25. Aqui tem a ver com Jesus. Restitui-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviarei contra vós. O tempo passou, mas eu quero dizer para você, Deus vai renovar suas forças. Você vai ser como o Caleb, que 40 anos você tinha quando saiu, e passou 40 anos, você é da idade de 80 anos, mas você vai se sentir tão forte como você tinha 40 anos. Isso só acontece pelo Senhor. Deus vai te devolver para você, irmão, tudo aquilo que o diabo roubou. Hoje é um dia de restituição. Deus tem tudo, Deus já fez tudo. Todo recurso vai ser maior, a unção vai ser maior para a sua vida. Talvez você está questionando o ministério. Eu quero falar, Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tentou roubar. Deus restitui a vida plena para você. Vida plena fala de descanso no espírito, descanso na alma, descanso no corpo. O diabo tem tentado aprisionar pessoas debaixo de condenação. Será que eu sou salvo? Você vive condenado, meu querido, por favor. O sacrifício maior já foi aceito. Descansa. Alma ansiosa, pensamentos daqui, será que eu vou conseguir pagar minha conta? Será que as coisas, eu quero dizer para você, Deus vai te trazer paz no seu coração, restituição, porque homens de paz é que conseguem governar, homem de paz é que consegue reinar sobre a vida, e o seu corpo, haverá cura, restituição. O salmista Davi diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Jesus devolveu a nossa salvação. Hoje eu quero orar para pessoas aqui que foram machucadas, roubadas. Talvez você é o ofendido ou você é aquele que ofendeu, não tem problema. O sacrifício perfeito paga pela culpa dos dois. Porque a oferta de Cristo na cruz do Calvário foi muito maior. Não é só para quem ofende, é para quem é ofendido também. Eu quero te convidar, você aqui, você tem alguma causa, você foi roubado, você às vezes fica falando, mas por que isso? Por que aquilo? Hoje você vai entregar nas mãos do Senhor e vai falar: Senhor, eu vou receber 120% mais do que foi roubado. Se você quiser essa oração, eu te convido a você vir aqui à frente. Hoje Deus quer devolver para você. Hoje é um dia de restituição. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Que existe em ti,
preciso, pastor, o que eu preciso para receber? Você precisa de fé. A fé é a mão que recebe. A fé é a mão que recebe. Talvez você está achando muito bom para ser verdade. Eu vou falar para você, é muito bom e é verdade, é Cristo. É o tesouro oculto que se manifestou há mais de 2000 anos atrás para devolver tudo aquilo que fomos extorquidos. No Éden nós roubamos, nós perdemos a autoridade. No Éden nós perdemos o governo. No Éden nós fomos destituídos da glória de Deus. No Éden nós perdemos tudo. Mas a Bíblia diz em Efésios 2:6 que a recompensa veio 120% mais, e juntamente com Ele nos fez, ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que o diabo roubou aqui da terra, Deus nos colocou lá no céu e nos fez assentar com Ele. Lucas 10:19: eis que vos dei autoridade que perdemos, para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. É o tempo da restituição. Cristo vai restituir 120% mais. Gostaria que os irmãos cedessem as mãos que ficarem aí. Vocês que vieram aqui, venham mais para frente, por favor. Pode chegar mais para frente, chega mais para frente. Quero orar com vocês. Ei, começa a encher o teu coração de alegria, você que foi roubado. Sabe por quê? Porque 120% está vindo. Aquilo que o diabo ia transformar em grande luto e tristeza foi o que aconteceu com Jó. Jó não entendeu o que Deus queria fazer com ele. Porque Jó, quando perde tudo, os seus filhos, os seus bens, tudo, ele não perdeu a mulher. Tem muita gente que faz piada sobre a mulher, mas a mulher também chorou, ela perdeu 10 filhos. A mulher não podia chegar nem próximo do seu esposo que estava com lepra. Mas aquilo que Deus queria mostrar era uma figura do que Deus queria mostrar, o que Cristo ia fazer na cruz do Calvário. Porque quando Deus virou a sorte de Jó, é quando Jó orava para aqueles que falaram mal dele. Quando Jó entendeu que a recompensa não era daqueles que falavam mal, mas a recompensa era do Senhor. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando Jó orava, hoje você vai abençoar os teus inimigos, você vai orar pelos teus inimigos, e você vai agradecer e falar: Senhor, ele foi um instrumento de Deus para a restituição. Oi, meu Pai, talvez você não entenda o que eu falei. Tudo que o diabo roubou é um instrumento de Deus, que Deus quer te abençoar mais. E você vai viver isso na sua vida, meu querido. Eu quero orar com você aqui agora. Eu quero orar com você aqui agora. Oh Pai, Pai querido, eu te agradeço pela oferta perfeita, Pai. Oh meu Pai, eu sei, Pai querido, que muitas vezes nós choramos, nós somos enganados, até mesmo enganamos, Pai. Papai, mas nós temos um Pai de amor, a qual amou o mundo de tal maneira que deu o maior sacrifício, a maior oferta. Cristo é a maior oferta. É a oferta que paga o preço do meu pecado, da minha iniquidade, mas que me leva a um lugar de restituição. Ai, ora,